Quem está precisando de bênção aí? Eu estou precisando, gente, todo mundo precisa. Eu chego aqui com coisas e com situações e com pendências para o Senhor Jesus tratar na minha vida. E às vezes a gente fica lendo a palavra de Deus e fica louvando e conversa com um e conversa com o outro e ora e procura entender de Deus o que o Senhor espera da gente para que o Senhor venha operar um milagre na nossa vida. Eu não sei se você já teve essa dúvida. Às vezes eu tenho, Senhor, o que eu preciso fazer para determinada situação mudar? O que eu preciso fazer para que o Senhor Jesus venha intervir nessa área aqui da minha vida? O que eu preciso fazer para que o Senhor transforme essa situação que está difícil? Eu já tentei encontrar a solução, já perdi noite de sono. Gente, eu sou uma pessoa muito fácil de perder sono. Eu tenho um sono leve e o meu sono é péssimo. A minha mulher é completamente diferente. Meu amigo, eu viajo com ela de carro, eu vou daqui para Fortaleza, é 1.000 quilômetros de carro para ver a nossa família. Ela chega em Bacabeira, ela já está dormindo. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Uma vez eu vim com ela, eu saí de lá 4 horas da manhã para chegar aqui entre 4 e 5 da tarde. É chão, direto, a gente praticamente nem para. Eu saí de lá, gente, quando deu 5h30 da manhã, ela dormiu, ela acordou em Barreirinhas. Ela acordou e fez assim, o sono grande. Ela olhou para mim, meu filho, você quer que eu leve o carro? Eu disse, Deus me livre. Deus me guarde, tem nem perigo, deixa eu dirigir aqui mesmo. E você dirigir durante muito tempo, às vezes eu sinto um pouco de dor nas costas, mas eu prefiro, é melhor do que um acidente. E ela dorme, tem gente que é fácil, eu sou péssimo de sono. Parece que a minha mente trabalha à noite. Eu não sei se tem alguém assim que é igual comigo aqui nessa noite. Pessoas que quando chega a hora de dormir, começam a pensar em situações que você passou no dia, em coisas que você tem que resolver no dia seguinte. Tem gente que está assim, ó. Gente, isso é muito ruim. A palavra de Deus, ela nos dá uma orientação para a gente dormir. A Bíblia diz assim, que cada dia tem o seu mal. Tipo assim, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. O amanhã tem as coisas que você vai precisar resolver. Eu tenho procurado trabalhar isso, gente, porque a ansiedade é um mal que tem tomado conta da humanidade hoje, né? As pessoas ansiosas, a palavra de Deus, ela fala contra isso há muito tempo. E todo mundo tem um porquê, todo mundo procura saber como é que faz para poder mudar uma situação. A Bíblia fala de um homem que ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Você chuta quem era? Davi. A Bíblia diz que Deus levantou esse homem como o próprio Deus falou para ele, eu te tirei do meio do curral das ovelhas. A Bíblia diz que uma certa vez o Davi foi orar e Deus levantou um profeta chamado profeta Natã. E o profeta Natã foi dar uma palavra para o Davi, uma palavra vinda de Deus. Eu te tirei do meio do curral das ovelhas, eu transformei a tua história. O Davi foi um homem que Deus ergueu para ser o maior rei que Israel já teve. A bandeira do Estado de Israel é a estrela de... Davi passou por situações enormes. Davi teve 21 tentativas de assassinato. O rei Saul perseguia Davi com 2.000, 3.000 soldados. A Bíblia diz que certa vez o Davi se escondeu no interior de uma caverna. Era um complexo de cavernas chamada Caverna de Adulão. Não era só uma caverna, era um complexo de cavernas. O Davi estava fugido, ele começou a fugir sozinho. O Davi se fazia de louco, gente. O Davi, certa vez, para fugir do rei Saul, ele entrou na terra do Golias. O Davi já tinha matado Golias, as pessoas conheciam quem era o Davi, porque à medida com que Deus vai te erguendo, que o Senhor Jesus vai te usando, as pessoas vão te conhecendo. As pessoas vão te conhecendo. E detalhe, não é só quem te ama não, tá? À medida com que você vai crescendo na presença de Deus, as pessoas pensam em falar em crescer na presença de Deus só dentro da igreja. Não, no teu trabalho, o Senhor Jesus vai te honrando. O Senhor Jesus vai te honrando na tua família, na tua vizinhança, na faculdade. As pessoas vão te observando. A Bíblia diz que o Davi já era conhecido. Ele entrou na terra do Golias e se fingiu de louco para fugir do rei Saul. A Bíblia fala que ele andava de boca aberta, babando pela barba e batendo nas portas que nem um maluco, para fugir do rei Saul. A Bíblia fala que o rei da terra do Golias, lá dos filisteus, olhou e disse assim, olha, aquele homem ali, a gente não vale nem a pena matar ele está louco. Ele matou o nosso campeão Golias, mas ele hoje está louco, deixa ele aí, que nem um maluco nas ruas. E o Saul, que era o rei de Israel, não se atrevia a entrar na terra do Golias, na Filístia, né, nos filisteus. Ele não se atrevia a entrar lá. O Davi passou por tantas situações. E às vezes a gente não entende por que a gente vai passando por determinadas situações. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, que começou a boa obra em você, é fiel para cumpri-la. O Senhor Jesus Cristo, que começou a boa obra em você, é fiel para cumpri-la. Às vezes você está passando por situações e você não entende o porquê.
Isso é o deserto e situações que a gente passa, é um instrumento pedagógico de Deus para a nossa vida. Esse homem que passou cerca de 7, 8 anos depois que ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, até assumir o trono, passando por situações incontáveis. Esse homem depois ele assumiu o trono. A Bíblia diz que Davi assumiu o trono. Davi ele foi erguido ao trono pelas próprias pessoas. Saul foi o primeiro rei de Israel. Depois de Saul ele teve um filho, que eu não lembro o nome, que reinou durante acho que 1 ano mais ou menos. E depois Davi foi levado ao trono pelas próprias pessoas. Davi não reivindicou o trono em momento algum. Quando Deus tem algo para você, você vai só trabalhando e caminhando assim nos passos que o Senhor Jesus vai trilhando para ti, que no momento correto a bênção vem na tua mão. Não precisa você ficar brigando por bênção nenhuma. Amém, gente? Olha o que a palavra de Deus libera para nós, que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu vou falar de novo, você vai dar um glória a Deus. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Mas se vai aplaudir, aplaude com fé para Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Davi passou por um processo que a administração chama hoje de liderança reconhecida. Os processos, os cursos de administração, de pós-graduação, de gerenciamento chamam isso de liderança reconhecida. O que é liderança reconhecida? É uma pessoa que não necessariamente tem um título, mas todo mundo chama ela para resolver uma situação, para pedir uma opinião. Eu não sei se você conhece alguém assim ou se você é assim. O Davi ele foi reconhecido por todas as pessoas que o cercavam. E as pessoas o levaram a ser rei. Olha que coisa maravilhosa. Davi foi rei de Israel durante 40 anos. Fez coisas que o antecessor dele não fez, de pecado. Coisas muito piores. Só que o Davi ele tinha algo com Deus assim que era diferente. A palavra de Deus fala que o Davi ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele reconhecia os seus erros e pedia perdão. Davi cometeu diversos erros, não foi só a questão da Batseba, não. Teve outras coisas que o Davi fez. A palavra de Deus fala que Deus tinha deixado uma ordem para o Davi para ele não contar a quantidade de pessoas que tinha em Israel. O Davi queria fazer um censo e Deus disse não faça. Porque Deus não queria que o Davi dependesse da matemática da cabeça dele. Deus queria que o Davi continuasse dependendo dele. A Bíblia diz que o Davi desobedeceu e fez um censo. E Deus ficou irado. A palavra de Deus fala que Deus liberou uma situação lá, se eu não me engano, foram 3 dias de peste que matou muita gente em Israel por causa do erro do Davi. Muitas coisas o Davi cometeu. Só que no final da vida dele, Deus colocou... O Davi, eu falo que foi Deus porque, para quem é do Senhor, as coisas vêm no nosso coração, oriundas do Espírito Santo de Deus. Essa moça com quem eu estava conversando ontem, ela dizendo que ela vivia situações anteriormente num outro relacionamento que ela tinha, que ela não queria viver. Ela que começou a conversar comigo. Ela tinha um estilo de relacionamento que não agrada a palavra de Deus. Ela disse que a consciência dela começou a mastigar aqui, ó. Eu disse, deixa eu falar uma coisa para você. Não é a tua consciência. Você é uma mulher de Deus? Ela disse, sou. Então é o Espírito Santo que está te cobrando. É o Espírito Santo que está dentro de você, habitando dentro de você. Não faz mais isso. Não se relaciona mais dessa forma, na questão dela. Por isso que eu digo que foi algo que foi de Deus para o coração do Davi. A palavra de Deus fala que no fim da vida do Davi, Deus colocou no coração dele de Davi construir um templo para Deus. O Davi já tinha construído a casa dele, o Davi já tinha prosperado, a nação de Israel já tinha ganhado várias batalhas com Davi como rei. O Davi disse assim, eu tenho uma casa, eu tenho um palácio lindo, mas a presença de Deus que era depositado dentro da Arca da Aliança não tem. O nosso Deus não tem uma casa para que ele seja adorado. Eu vou fazer uma casa para Deus. A Bíblia diz que o profeta Natã, usado por Deus, foi até o Davi e disse, Davi, tu não vai fazer uma casa para mim não. Gostei da tua ideia. Mas quem vai fazer uma casa para mim é o teu filho. Como era o nome do filho do Davi? Salomão. As mãos de Davi estavam muito sujas de sangue. Davi tinha batalhado demais, isso não vai fazer. O teu filho vai fazer. E o Davi se contentou. A palavra de Deus fala que Deus fez uma promessa para o Davi, disse, Davi, a minha mão não se apartará do trono do teu filho. Enquanto ele obedecer às minhas palavras, a minha mão não vai se apartar do trono dele. Ele é que vai construir a minha casa. A palavra de Deus fala que bem na velhice de Davi, Davi foi coroar Salomão como rei. Só que um dos irmãos, cadê a Tatiana? Estou sabendo da aula, parabéns, viu? Um dos irmãos do Salomão quis tomar o trono dele.
A Bíblia diz que o Davi estava bem velhinho. E um dos filhos de Davi armou uma festa, armou uma confraria com praticamente todos os comandantes do exército. Disse: o meu pai está velho, vou tomar o reino para mim. E começou a arquitetar tudo. Tu vai ser ministro da educação, tu vai ser da economia, tu vai ser disso, tu vai ser daquilo. A mãe do Davi, a famosa Batseba, a mãe do Salomão, a famosa Batseba, foi falar com o profeta Natan. Profeta, estão querendo tomar o trono do Salomão, e Deus disse que o trono ia ser dele. Eles foram falar com Davi. Davi ficou sabendo da situação, levou o Salomão para um monte, e lá coroou Salomão rei. E a promessa que Deus tinha sobre Salomão se cumpriu sem o Salomão precisar fazer nada. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus fala que um pouco tempo depois Davi faleceu. Depois que Davi faleceu, que se cumprir o dia do luto, Salomão pegou o desejo do coração do pai dele e colocou no dele. Disse assim: eu vou construir uma casa para o nosso Deus. E essa casa vai ser linda, vai ser suntuosa, vai ser pomposa, vai ser luxuosa. Tudo que o nosso Deus merece de melhor, eu vou colocar nas mãos dele. Coisa maravilhosa. A palavra de Deus fala que o Salomão começou a construção num determinado dia. Passaram-se 7 anos construindo o templo. 7 anos de construção do templo de Salomão. E como vocês já me conhecem, eu gosto de curiosidade. Salomão tinha 153 mil pessoas trabalhando para ele durante 7 anos. É muita gente. Eu gosto de trazer essas coisas para vocês, não é só porque eu gosto de curiosidade, é para a gente entender hoje a dimensão. Às vezes a gente vai lendo a palavra de Deus, e a gente vai lendo e a gente não vai entendendo, não vai trazendo para a nossa realidade de hoje. Para você entender, o Salomão fez uma distribuição fantástica. Ele botou 70 mil pessoas na logística. Gosto de trazer para o dia de hoje. 70 mil pessoas carregando material. 80 mil pessoas nas montanhas, talhando as pedras preciosas que seriam utilizadas no templo. 3 mil pessoas no gerenciamento, na direção, todo mundo organizando tudo. Salomão fez tudo isso. 153 mil pessoas durante 3 anos. O Salomão fez acordo com as nações vizinhas. O cara era bom, o cara era sábio, uma sabedoria dada por Deus. Quem está precisando de sabedoria aí? A palavra de Deus fala no livro de Tiago que quem quer sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá de graça. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que certa vez, quando Salomão assumiu o templo, Deus apareceu para o Salomão e disse: Salomão, você agora é o rei do meu povo, o que você quer? Salomão pensou: eu quero sabedoria. Gente, aquilo deve ter surpreendido Deus, se bem que o nosso Deus não se surpreende. Mas todo rei, toda pessoa ia pedir riqueza, ia pedir a derrota dos inimigos, ia pedir longevidade de vida. O Salomão pediu sabedoria. Por quê? A questão não é o que ele pediu, mas o porquê dele ter pedido aquilo. Ele disse assim: eu quero sabedoria para poder julgar e reinar sobre o povo que o Senhor depositou na minha mão. Deus olhou e disse: porque você pediu sabedoria para reinar sobre o meu povo, porque o povo é de Deus. Quem é de Deus aí? Sabedoria para reinar sobre o meu povo. Eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar isso. Salomão pediu sabedoria a Deus para administrar o que Deus estava colocando na mão dele. Às vezes a gente vai pedindo coisas ao Senhor e a gente não entende o porquê que Deus ainda não liberou o que a gente está pedindo. Você já experimentou pedir a Deus sabedoria e maturidade para poder você administrar o que o Senhor está colocando nas suas mãos? Com certeza você deve estar pedindo muita coisa boa ao Senhor. A Bíblia fala que certa vez Jesus estava passando por uma cidade, eu acho que era Cafarnaum, cidade de praia, cidade do litoral, às margens do Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia, a gente não era um mar, era um lago enorme. De um lado as pessoas chamavam de Mar da Galileia, do outro lado chamavam de Lago Genezaré, dependendo da cidade ficava do outro lado. Era não, é que até hoje tem, né? E a Bíblia diz que Deus estava passando na cidade de um homem, um gerente da sinagoga, um Sidney da vida, o Jairo, estava com a filha doente. E o Jairo olhou para Jesus e disse: Jesus, vai na minha casa. A minha filha está por morrer. E enquanto o Jairo falava com Jesus, chegou uma pessoa lá do Jairo e disse assim: Jairo, a tua filha já faleceu. Não importuna mais o mestre.
A Bíblia diz que o Jairo se entristeceu pelaquela situação, e Jesus Cristo olhou para o Jairo e disse assim, não fique triste, creia somente. A palavra de Deus fala que Jesus foi na casa do Jairo, entrou na casa do Jairo, ressuscitou a menina que chamava-se Talita, não era o nome dela. Talita significa menina, ou menininha. Jesus Cristo falou, menina, levanta. Por isso que tem um termo na Bíblia chamado Talita cumi. Menina, levanta. A pessoa que tem o nome Talita significa menininha. Jesus Cristo ressuscitou a menina, vamos chamá-la de Talita, né? Só para ficar mais fácil. Ressuscitou a criança, e uma coisa que ninguém fala nesse trecho. Jesus olhou para os pais da criança e disse assim, olha, dá de comer a ela, tá? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Você precisa de alguém dizer para você dar de comer para o teu filho? Não, né? Por que Jesus falou aquilo para os pais da criança? Era como se Jesus estivesse dizendo assim, eu já operei o milagre, agora vocês cuidem, tá? O impossível eu já fiz, agora é a parte de vocês. Cuida direitinho do milagre que eu estou depositando nas mãos de vocês, amém? A Bíblia diz que o Salomão pediu sabedoria para poder cuidar do que Deus estava depositando na mão dele. E o Salomão teve sabedoria. Salomão fez acordos comerciais com nações vizinhas, uma nação que existe até hoje chamada Líbano. Ele fez um acordo com o rei de Tiro, um rei chamado Irão, e disse assim, olha, é o seguinte, você já tinha um acordo com o meu pai, nós queremos continuar o acordo. Vou construir um templo ao nosso Deus, eu preciso da melhor madeira que existe, que é conhecida até hoje como cedro do Líbano. O cedro lá do Líbano, dessa nação que existe até hoje, que está em guerra até hoje, que passa nos jornais, noticiários. Salomão disse, eu preciso dessa madeira, a gente vai fazer um acordo aqui, você vai me fornecer madeira, eu vou te fornecer tal coisa. Eles fizeram um acordo e começaram a construir o templo. E até aquele templo começou a se levantar, e as pessoas trabalhando, e as pessoas prosperando, porque onde há trabalho, de acordo com a palavra de Deus, há prosperidade. Salmo 128 fala que a gente vai comer da obra das nossas mãos, amém? E aquele templo começou a ser construído, e as pessoas começaram a ser abençoadas através do templo do Senhor. A palavra de Deus fala que depois de 7 anos ele ficou pronto. Imagina a felicidade daquelas pessoas. Hoje tem uma réplica do templo que eu estou doido para conhecer lá em São Paulo. As pessoas que foram dizem que é muito bonita. Estou doido para ver. Só não pode, até onde eu sei, não pode entrar com o celular lá dentro. Não pode. Você não pode fazer nenhum tipo de filmagem. A Bíblia diz que depois de 7 anos o templo ficou pronto. E aquelas pessoas com o coração cheio de alegria. O Salomão foi dar uma festa. Olha só. Ele chamou todas as pessoas para dar uma festa. Olha a metragem do templo. 23 metros de comprimento, por 9 de largura, por 13,5 de altura. O Salomão chamou as pessoas para dar uma festa. Todo o povo de Israel. Segura essa aí. 22 mil bois. Tu pensa no churrasco que foi feito lá no dia. 120 mil ovelhas. Era muita coisa. Isso foi o que o Salomão ofereceu a Deus, porque ele estava muito grato. E como eu gosto de curiosidade para a gente entender bem como o dia de hoje funciona. Eu gosto assim, eu vou lá no fundo, eu estava lendo uma versão da Bíblia muito boa, que ela dá um estudo bacana, que ela dá em dólar o sacrifício de Salomão. 49 milhões de dólares. O real está 5 e 15? 5, 14. Vamos para 5. 5 vezes 5? 25. 250 milhões de reais foi o que o Salomão ofereceu em comida para as pessoas. O cara estava muito feliz. A Bíblia diz que ele fez uma festa de 7 dias. E quando ele ofereceu o sacrifício ao Senhor, era tanta coisa. Porque no templo, gente, existe uma parte que é só para o sacrifício. Era tanta coisa que não cabia a quantidade de sacrifício naquela parte do templo. A Bíblia diz que ele colocou o sacrifício no pátio, todos os animais para ser sacrificado. E a glória do Senhor desceu sobre o sacrifício de Salomão. Dá um glória a Deus aí. A glória do Senhor desceu. A Bíblia diz que desceu fogo dos céus e entupiu o templo de fumaça que as pessoas não conseguiam se enxergar. O Senhor Jesus acertou a oferta de Salomão. Olha que coisa maravilhosa.
A palavra de Deus fala que foram 7 dias de festa, e o Salomão fazendo um discurso, e os sacerdotes queimando a oferta, e o povo louvando ao Senhor Jesus, porque o Senhor tinha aceitado a oferta dele. Coisa boa é quando a gente oferta algo para o Senhor, que o Senhor aceita. As pessoas, elas tomam como oferta só algo financeiro, mas quando você oferta o teu louvor ao Senhor e você sente que Ele aceitou, quando você oferta a tua oração e você sente que o Senhor Jesus está te ouvindo e atendendo a tua oração, coisa maravilhosa. Quando você coloca a tua família na presença de Deus e você sente Deus agindo na tua família, transformando a tua história. Quando você coloca a tua saúde na presença do Senhor, o Senhor Jesus está transformando a tua saúde. Você está fugindo desse coronavírus. Quantas pessoas aí estavam na... Teve gente aqui, gente... Cadê? Foi o teu pai, Paulinho? Estava com 85%, você falou? Pulmão... 85% do pulmão comprometido, gente. O Senhor Jesus resgatou, foi lá do vale da sombra da morte. Dá um glória a Deus aí. Nós recebemos um testemunho de uma criança que foi consagrada ao Senhor no domingo à tarde aqui. Criança nasceu com 600 e poucas gramas. 600, e ela falou, 670, eu não lembro. Passou 110 dias na UTI. A mãe trouxe domingo para consagrar, a menina vivinha. Eu consagrando a menina assim, olhando. Coisa maravilhosa, o Senhor Jesus ainda hoje opera milagre. Palmas para Jesus, para o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a festa durou 7 dias e as pessoas felizes. O Salomão, não satisfeito, prorrogou por mais 7. 14 dias de festa, louvor, oração. Ele disse, olha, separa todo mundo do ministério de louvor. Quero gente tocando isso, quero gente tocando aquilo. Está lá na Bíblia, viu? Vão ensaiar, vai todo mundo se preparar. Todo mundo, todo mundo se preparar, porque eu quero um negócio bem organizado, porque o Senhor Jesus a gente faz o melhor. Eu vejo aquelas pessoas chegarem nas igrejas do modo geral e dizem assim, eu vou cantar um louvor aqui, mas é para a glória de Jesus. Canta tudo errado. Eu digo, meu irmão, é sério? Tu acha que Jesus está recebendo um negócio? Para a glória de Jesus a gente faz o melhor. Eles fizeram o melhor. Depois de 7 dias o Salomão dispensou todo mundo. O Senhor Jesus aceitou o templo, dispensou a sua glória. Salomão foi para o palácio descansar. E a palavra de Deus, ela fala um detalhe, que a Bíblia é cheia de detalhes. Ela diz assim, que o Salomão estava satisfeito no seu coração, porque o Senhor tinha aceitado o sacrifício dele, tinha aceitado o trabalho dele. Que coisa maravilhosa, ele tinha feito com muito esmero. A Bíblia diz que o Salomão se recolheu, e naquele dia, 7 anos depois, o Senhor nosso Deus apareceu a Salomão pela 2ª vez. Versículo famosíssimo, Jéssica, libera para nós aí. Famoso, famoso, famoso. Vou ler com vocês nessa versão que está aqui, tá? Leia comigo, 1, 2, 3. Se o meu povo Pronto. Coloca a mão no teu coração aí. Deus Todo-Poderoso, fala conosco através da tua palavra. Esse povo é teu, esse altar é do Senhor, a palavra é do Senhor, eu sou teu. Então trata os nossos corações na noite de hoje no nome de Jesus. A igreja diz, a palavra de Deus fala que Deus apareceu para o Salomão, disse, Salomão, receba o teu sacrifício. Quando você for ler antes desse versículo, tem falando, recebo o templo. Como quem diz assim, tá lindo, parabéns. Porque Deus dá inteligência ao homem, a gente tem que utilizar a nossa inteligência, os nossos dons em favor do Senhor. Amém? Salomão utilizou. Recebo todo o teu esforço e de todo o povo, não só de você, mas de todo mundo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar como é o meu processo e o meu entendimento para eu resolver situações, como é o meu processo e o meu entendimento para eu responder orações, como é o meu processo, o meu entendimento para eu liberar milagre no meio do meu povo, como é o meu processo, o meu entendimento para eu liberar prosperidade no meio do povo de Deus. Quem está precisando de prosperidade aí? Prosperidade em todas as áreas, todas, é uma vida próspera. Como é o meu processo, o meu entendimento para eu andar com vocês dia e noite. O templo está lindo. O trabalho de vocês foi fantástico. Eu estive com vocês todos os dias. Mas eu não me apego a nada feito por mãos humanas. Olha só. Deixa eu te explicar como é que funciona para vocês terem orações respondidas. Por isso que eu estava falando com vocês no início da mensagem. Pessoas que querem ter a oração respondida e buscam em diversos
Diversos locais. Gente, é uma coisa que hoje nas capitais brasileiras você não encontra muito. Nos interiores você encontra muito isso ainda, tá? Isso não é a realidade da gente que mora em capital. Mas nos interiores você encontra muito isso. Talvez até nos vincões das capitais você encontra as pessoas que buscam um agir sobrenatural em todo tipo de situação. Mandinga, rezador. Antigamente, quando eu era... Minha mãe nunca me levou para isso não, mas a minha mãe fala que o pessoal levava, a criança está gripada. Aí levava para a rezadora, botava a criança de cabeça para baixo, começava a bater com a folha. Não era assim? Alguém já pegou essa história já? Alguém já ouviu falar sobre isso? Vassoura atrás da porta. Aí chutando aí alguém. Como é aquele negócio que faz assim, não sei nem fazer. Assim é, como aqui é. Figa. Ferradura. Trevo de 4 folhas. Sangue de não sei o quê, sei lá, está vindo na minha mente agora. Pessoas que procuram um agir sobrenatural em diversas situações. Deus estava falando com Salomão. Salomão é o seguinte, assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Ele estava em Salomão, esse povo que é meu, que diz que é meu, porque ele falava, nós somos povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilha. O que é humilhar-se? Eu procurei para ver o que é humilhar-se. Humilhar-se é o ato de se submeter. As pessoas tomam muito humilhação como algo como fazer vergonha, ou se fazer vergonha para alguém. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus te chamou, como diz lá no livro de Deuteronômio, para ser cabeça e não cauda. O Senhor te chamou para ser cabeça e não cauda. Para estar por cima e não por baixo. Para emprestar e não precisar pedir emprestado. Isso é bíblico, Deuteronômio 28 fala isso. Então o Senhor Jesus não te chamou para ser humilhado. Embora que a palavra de Deus fala que os humilhados serão, quando você for humilhado por alguém, fica feliz, que o Cristo ao qual que você serve está te olhando o tempo inteiro. Olha que coisa maravilhosa. Como diz, os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Ele está dizendo o seguinte, Salomão, ó, esse povo que fala que é meu, se esse povo tomar uma atitude de se submeter a mim, qual é a outra coisa? E orar. E me buscar. Por que ele falou isso? As pessoas naquela época, e ainda hoje, têm uma prática de buscar outros deuses, e seja qual Deus for, seja qual situação for, a palavra de Deus fala que Jeremias, lá no livro de Jeremias, estava indo contra as pessoas e admoestando o pessoal do reino de Judá, porque as pessoas estavam adorando a outros deuses, um Deus chamado Moloque, e Deus já não estava satisfeito com aquela situação, porque esse Deus Moloque, ele exigia, a prática, a adoração, esse Deus exigia sacrifício de recém-nascido, e o povo de Israel, que conhecia o Deus Todo-Poderoso, estava fazendo esses sacrifícios na fogueira. Deus estava falando, ô Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se submeter a mim, se submeter ao que eu estou dando de mandamento, se submeter às minhas regras, o que eu estou passando para vocês, se eles orarem. A palavra de Deus fala, gente, só um parêntese, que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já a conhece. Aí você diz assim, mas por que a gente precisa orar? O nosso Deus, ele fez a gente, dentre outras coisas, para um negócio chamado relacionamento. A palavra de Deus fala que Deus fez o céu, a terra, as aves, fez tudo, e no 6º dia fez o homem. E descansou no 7º. Um tempo depois, Deus viu que o homem estava sozinho e viu que não era bom, fez uma mulher, botou o homem para dormir, da costela do homem tirou a Eva, para um negócio chamado relacionamento. Ele viu que não era bom que o homem ficasse só. A palavra de Deus fala que todos os dias, na viração do dia, Deus descia ao jardim do Éden para conversar. Quando Adão pecou, a Eva pecou, a palavra de Deus fala que Deus... Olha, gente, preste atenção aqui. A palavra de Deus fala que o nosso Deus desceu e diz assim, Adão, onde você está?
Você acha que Deus não sabia onde é que o Adão estava? Você acha que Deus não tinha visto o que o Adão tinha feito? Deus ainda estava dando uma oportunidade para o Adão se explicar, pedir perdão, só que o Adão preferiu fazer algo que todo ser humano faz, que eu já fiz na minha vida, eu vou ser bem franco com vocês, culpar o outro. A Bíblia diz que o Adão olhou para Deus e disse assim: a mulher que tu me deste, tipo assim, a culpa não é nem dela, é tua. A mulher que tu me deste me fez pecar. Deus descia todos os dias para conversar. Por isso que a palavra de Deus pede para a gente orar. O que é uma oração? Jesus Cristo, certa vez, ele deixou um modelo. Ele disse assim: olha, quando vocês forem orar, que não souberem orar, vocês orem assim: Pai nosso, santificado, venha a nós, seja feito, assim na terra, pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem. Olha só o final da oração. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Jesus Cristo está me ensinando as pessoas a orarem. A palavra de Deus fala que certa vez Jesus chegou para um paralítico e disse assim: o que você quer que eu faça? Jesus pedia para as pessoas conversarem com ele. Jesus chegou certa vez para um cego, o cego de Jericó: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus disse: traz esse cego aqui, deixa eu falar com ele. O que você quer que eu faça? Jesus queria que o cego falasse. Você acha que Jesus não sabia o que ele precisava fazer? Você acha que Jesus não sabe o que ele precisa fazer na tua vida? Sabe. Só que ele está esperando você começar a conversar com ele. Imagina se o cego chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero uma aposentadoria. Por invalidez. Eu quero um cão-guia. Sei lá, qualquer coisa. Eu quero alguém para me ajudar, eu quero uma casa. Não, eu quero voltar a ver. Jesus Cristo está esperando, gente, da gente só um negócio chamado relacionamento. Repita comigo: relacionamento. Olha para o irmão que está do teu lado. Diga assim: se relacione com o Senhor diariamente. As pessoas pensam que oração boa e oração forte é aquela de 2 horas, é aquela de 1 hora. Gente, tem dias que a gente senta ou se ajoelha porque não existe um jeito perfeito, uma linha ideal de orar. Tem dias que a gente para e a gente ora. Tem dias que as pessoas choram na presença, mas tem dia que a oração da gente é igual a oração de almoço. Rapidinho, aquela que está entrando assim nas narinas da gente, o cheiro daquela comida bem gostosa, a gente come rapidinho: Senhor, eu te agradeço, amém. Que faça bem ou faça mal, em nome de Jesus, amém. Pronto, come. Gente, tem dia que é assim. Tem dias, eu vou falar, eu honesto com você, que em 3 minutos eu falo para Deus tudo o que eu queria falar naquele dia. A minha oração é mais inválida do que a oração de outra pessoa? O que Deus estava falando para o Salomão? Olha o modelo, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se submeter, está submetendo a mim? E orar, e me buscar. Ele fez essa ressalva, porque parece redundância, né? Orar e me buscar, mas não é não. Como eu falei anteriormente, tem gente que ora para coisas erradas. A gente tem que buscar o Senhor. A palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vêm a reboque. Dá um glória a Deus aí. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas vêm a reboque na tua vida. A palavra de Deus fala, diz que certa vez Pedro olhou para Jesus. Está lá em Marcos 10. Pedro olhou para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O Pedro, só para você saber, era empresário, CNPJ. O Pedro era muito bem sucedido. O Pedro era sócio do Tiago e do João, sócio de barco de pesca. Pedro era acostumado, Pedro tinha coisa boa. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. O meu xará, o Mateus, era funcionário público. Vamos trazer para a realidade de hoje. O Mateus era concursado. Olha que coisa boa. O Simão Zelote tinha aspirações políticas. Isso era um discípulo de Jesus. Porque Zelote era um partido político que lutava contra o governo romano. O cara tinha aspirações políticas e tudo bem.
Essas pessoas todas deixaram seus sonhos para seguir Jesus. O Pedro olhou para Jesus: Jesus, a gente deixou tudo para te seguir. E agora? Jesus Cristo olhou para o Pedro. Não botou aí, não tem problema não. Pedro, deixa eu falar uma coisa para você e para todo mundo aqui que está pensando que vai ficar com as mãos abanando porque estão me seguindo. Aquele que deixou pai, mãe, irmão, irmã, filhos ou bens por causa de mim e do Evangelho, vai receber 100 vezes mais nessa vida, em pai, irmão, irmã, mães, filhos ou bens. Vai receber perseguição, mas no futuro a vida eterna. Jesus Cristo falou: Pedro, em outras palavras, o que eu falei para vocês no início do culto: eu não fico devendo nada para ninguém. Tu me buscou, tu me colocou em primeiro lugar, fica tranquilo. Não fico devendo nada para ninguém. Deixa eu continuar aqui. E me buscar e se converter dos maus caminhos. O que é conversão? Já vou encerrar. Já vai dar 9 horas. O que é conversão? Converter, gente, é você ir numa direção e virar. Jesus Cristo disse que ele não ia converter ninguém. Se você olhar isso aqui, ele falou: nosso Deus, se as pessoas se converterem dos maus caminhos. Eu já falei isso aqui 2 vezes num culto de domingo de manhã. Você já prestou atenção na dinâmica da salvação do Zaqueu? A palavra de Deus fala que Jesus estava passando por Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Hoje ela tem cerca de 10 mil anos. Jesus passando por um caminho cerca de 1 quilômetro, tinha uma árvore que tem até hoje, que quando a gente for, olha, fica atento, quando a gente for em Jerusalém, a gente vai ver essa árvore. Olha, tem um grupo aí de umas 7 pessoas. Quando a gente for em Jerusalém, a gente vai ver essa árvore. Vou lá, meu amigo, nem que eu faça em Casas Bahia, 24 vezes. Tem essa árvore até hoje. A Bíblia diz que o Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Ele estava curioso: quem é esse homem aí, hein? E as pessoas se abarrotavam para o Zaqueu não ver. Ele subiu e viu, e quando Jesus passou embaixo da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, porque hoje convém cear em tua casa. Dá um glória a Deus. Coisa boa é ter Jesus na nossa casa. Quem quer ter o Senhor na sua casa? Maravilhosa. Só que Jesus não tinha liberado nada para o Zaqueu ainda. Ele disse só que ia passar na casa dele. A Bíblia diz que Jesus foi para a casa do Zaqueu e começou aquele burburinho, ó. As pessoas começaram a cochichar, falando mal de Jesus. Como é que esse homem está na casa de um publicano? Porque eu quero um publicano, para você entender. Publicano era um judeu que era funcionário do governo romano, que o governo romano estava na Judéia, em toda Jerusalém. Era um judeu que era funcionário do governo romano, que era pago pelo governo romano para cobrar imposto do judeu. Os judeus odiavam o publicano. O judeu que virava um publicano, ele tinha um funeral simbólico. Ele não tinha mais nem direito de entrar dentro do templo para orar. As pessoas detestavam o Zaqueu. E Jesus Cristo foi comer com esse cara. E todo mundo vendo um evento público. Naquela época não tinha shopping center, não tinha Netflix, não tinha internet, tinha nada. Todo mundo foi ver o que estava acontecendo. Era o acontecimento do dia. A Bíblia diz que Jesus Cristo ficou lá sentado sem falar nada. Olha a dinâmica. O Zaqueu, a história do amor que constrange, né, que fala na palavra de Deus. Constrangido pelo amor de Deus. Senhor, se tiver roubado os pobres, eu vou dar 4 vezes mais do que eu roubei. O pessoal: oh, que coisa! E Jesus, calado. O Zaqueu tomou uma segunda atitude: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, vou vender e vou dar metade aos pobres. E o pessoal: oh! Aí Jesus, vendo aquela atitude do Zaqueu, disse: Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Jesus Cristo só liberou salvação para o Zaqueu depois que ele se arrependeu e se converteu dos maus caminhos. Você está entendendo? Só a presença de Jesus já fez aquilo. Jesus precisava do dinheiro do Zaqueu? Ele queria ver no Zaqueu um processo chamado conversão. Um irmão chegou para mim um dia desse, ano passado. Olha, eu estou indo para a igreja, estou sentindo que Jesus está tocando no meu coração. E vou te falar, posso falar uma coisa para você? Eu disse: claro. Eu nunca fiz esse propósito não, mas agora Deus está tocando no meu coração. E já está com 3 semanas que eu não boto uma gota de álcool na minha garganta. O irmão falou para mim. Eu disse: que bênção. Assim, tem uma vez que eu não caí, mas já está com 3 semanas. Eu disse: tá.
Jesus Cristo tem trabalhado no meu coração, porque eu coloquei no meu coração que eu quero largar a pinga em mim, eu não quero mais esse negócio para mim. E já está com 3 semanas, eu vou lá, olho na geladeira e não quero mais. Eu olhei para a cara dele e disse assim, deixa eu te falar uma coisa. Vai ter um dia que tu vai beber. Tu quer largar? Ele quer. Eu disse, vai ter um dia que tu vai beber. Ele olhou para mim, sério? Eu disse, mas não fica triste não. Aos poucos você vai largando, porque todo mundo tem um processo de conversão diferente. Tem discípulo que se converteu de cara, mas tem discípulo que nem o Pedro, que só se converteu depois que Jesus ressuscitou. 3 anos e meio de Jesus, ali full time, o tempo inteiro com Jesus, aprendendo tudo. Pedro, no último dia, quando Jesus foi crucificado, Pedro negou Jesus 3 vezes na mesma noite. O Judas vendeu Jesus. Os outros fugiram. Todo mundo tem o seu tempo de conversão. Amém? Todo mundo tem o seu processo com Deus. Fique tranquilo com relação a isso. Por que eu estou falando para vocês? E por que eu falei isso para ele? Porque conversão, se converter dos maus caminhos, como fala aqui a palavra de Deus, é um negócio chamado decisão. Jesus Cristo, ele coloca no nosso coração a semente, mas é questão minha e de Deus decidir largar coisas que não agradam ao Senhor. O Senhor, o nosso Deus, como diz a Thalita, que já está para ter neném sábado. A gente vai orar pela Thalita, viu, Sidney? Palmas para Jesus, né? Ter neném sábado, minha amiga. Está assistindo a gente. Ei, Thalita, barrigão, os pés inchados. Thalita, que ela sempre fala, disse, meu amigo, o nosso Deus é um gentleman. O nosso Deus é um cavalheiro. A palavra de Deus fala assim, eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Se alguém abrir a porta, aí eu entrarei e cearei com ele. O processo de conversão, o processo de você assumir que você não quer mais tratar de determinadas situações, não quer se envolver com determinadas pessoas, não quer se envolver mais em determinado tipo de negócio, não quer mais ingerir determinado tipo de substância, qualquer coisa que o Espírito Santo esteja coçando na tua mente, tocando no teu coração, é uma decisão sua. O nosso Deus não vai se envolver nisso. Melhor dizendo, Ele não vai te impor isso, Ele vai estar sempre à tua disposição. O nosso Deus falou isso para Salomão. Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, leia comigo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tu dá um glória a Deus bem forte. Se vai aplaudir, aplaude a Jesus. Glória a Deus. Gente, para quem se compromete com o Senhor, não tem derrota não, tá? Para quem se compromete com o Senhor, o caminho é de bênção e de vitória. A palavra de Deus fala que em Cristo nós somos mais do que? Deus deu toda a instrução para o Salomão. E eu acredito que Deus esteja dando essa instrução para a gente hoje, porque eu nem ia pregar isso. Eu cheguei aqui para começar o culto, o pastor Paulo está viajando, volta sábado, tá? Sábado tem encontro de casais, acredito que ele vai estar aqui no encontro de casais. Alô, Mateus? Estou aqui na minha terra, Belém. Deve estar comendo um açaí. Cadê a irmã Regina? Comer aquela comida lá que é feita pelos índios, hein? Que se tu se envenena se não for feito certo, hein? Maniçoba. Deve estar comendo maniçoba, bichinho. Está visitando a família, enfim. Volto sábado. Vais o culto aí. Eu tinha preparado outra coisa para falar, gente. E quando eu cheguei aqui para começar o culto, a Jéssica olhou para mim e disse assim, qual o versículo? Eu, 2 Crônicas 7,14, vamos subir para orar. Vamos subir para fazer o culto. Eu acredito que o Senhor tenha tratado os corações. Você que está procurando um agir de Deus, você que está procurando uma resposta do Senhor, está aqui. O caminho da bênção. Vamos ler de novo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se submeter, e orar, relacionamento, e buscar a Deus em primeiro lugar, e se converter dos maus caminhos, então... Glória a Deus. Mas aplaude a palavra do Senhor, porque é dele.